Olá pessoal, como você já sabe, eu sou o Thiago Vieira e hoje vou fazer um áudio descritivo. Estou participando de algumas audiências públicas e o pessoal tem feito áudio descritivo e resolvi fazer também. Como é que é o áudio descritivo? Então assim, aqui atrás temos uma pintura de Michelangelo. É uma pintura, né? É uma réplica da réplica da réplica. Isso. É da mão de Deus e a mão do homem. Eu sou alto, tenho olhos azuis, como minha mãe sempre diz, sou lindo. É isso aí, é mãe, né? Mãe pode dizer. E esse é o meu áudio descritivo. Qual é o seu, Jean? Eu acho que eu vou pular essa parte do áudio descritivo, deixa por aí, deixa por isso mesmo, tá? E nós vamos falar sobre um dia histórico para o Brasil, que foi o dia 1º de dezembro de 2021, né, doutor Thiago? Foi um salto para os evangélicos, mas este salto nós veremos daqui a pouquinho. Depois do quê? Roda a vinheta, Éder! Muito bem, doutor Thiago. Nós estamos vivendo, na verdade, muitos tempos históricos, né? O ano de 2020 foi o ano que não aconteceu. 2021, o ano depois do Apocalipse, também nós estamos chegando no final. Mas dia 1º de dezembro de 2021 vai ficar marcado na história política do Brasil por um fato muito interessante, né? Início de julho, presidente da República indica um pastor presbiteriano para a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, para integrar então a mais alta corte do Poder Judiciário. E o pastor André, além de pastor, ele tem uma certa qualificação jurídica, né? O homem é doutor em Direito por Salamanca, foi advogado-geral da União, advogado de carreira da União, advogado da Petrobras, foi ministro de Estado também da Justiça e da Segurança Pública, a primeira pasta do Executivo criada do Brasil. O primeiro ministério. O primeiro ministério, né? Mais antigo. Exatamente, Então, ou seja, um homem qualificado. Qualificadíssimo, com conduta ilibada, mas houve toda uma pressão para que ele não fosse indicado, depois para que ele não fosse sabatinado. Então, no dia 1º de dezembro, ele foi aprovado na sabatina com 18 votos, depois foi aprovado no plenário do Senado com 47 votos, e em breve será empossado no Supremo Tribunal Federal como um dos 11 ministros. Mas algumas declarações dele, Jean, na sabatina estão gerando aí um certo alvoroço, tanto no lado de grandes jornais de mídia, até algumas desastradas lideranças nacionais da política, como também no meio cristão. Alguns evangélicos não gostaram de algumas informações, de algumas respostas que ele deu. Como é que tu vê isso tudo, Jean? A grande verdade é que os ânimos estão acirrados, né, Thiago? Em todos os aspectos. E política é um tema que normalmente aflora sentimentos aí bem primitivos, por assim dizer. E o que acontece é que essa demora no pautar da sabatina do ministro André trouxe à tona toda uma discussão a respeito da religião no espaço público. E nós vimos isso na sabatina, ao longo das 8 horas de sabatina, o quanto os senadores estavam com preocupação com relação ao tema, porque, óbvio, ninguém vai querer se indispor com 80 milhões de pessoas no país, né? Isso pensando sobre os evangélicos. Agora, muitos católicos também. Que são conservadores aí, que apoiam o ministro André. Ou seja, está falando com 70% da população brasileira. Então, é natural que esses temas acontecessem de maneira a gerar bastante impacto de discussão. Então, o que aconteceu? Óbvio, houve alguns senadores que aproveitaram o momento para marcar a sua posição política, né? Então, um deles claramente foi o senador Fábio Contarato, que ele também digamos assim, um estreante no Senado Federal com a condição de ser um homossexual, ou seja, um homossexual assumido, é o primeiro da história do Senado Federal, e obviamente trouxe essa pauta política que para ele é muito cara. Ele é casado com um homem, ele tem uma união civil que foi convolada em casamento. Se vocês ainda não lembram,
há alguns anos o Supremo Tribunal Federal ele equiparou a união homoafetiva à união estável lá da Constituição. E aí o que aconteceu? Se vira união estável, e lá na Constituição diz que a união estável vai se fazer o Estado fará de tudo para fazer com que a união estável vire casamento, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma instrução normativa para todos os cartórios que eles celebrassem o casamento civil de pessoas que tivessem união homoafetiva, né? Ou seja, trouxe à tona um assunto que já estava resolvido no Supremo Tribunal Federal. Ele, como ministro, não ia entrar para esse debate de novo, essa decisão de 2016, por aí, né? Mas ele quis marcar posição. E aí, óbvio, aí o ministro respondeu como? Né? Ele falou, olha, na minha vida privada, na minha fé, eu tenho uma posição. Agora, como constitucionalista, eu entendo que existe o direito constitucional ao casamento civil. Até porque já foi decidido, né? Já, como você acabou de dizer, já tem toda uma jurisprudência. E aí tem alguns evangélicos, até em grupos de WhatsApp aí que a gente participa, que estão batendo no ministro, né? Porque o ministro deveria... outra frase do ministro que alguns evangélicos não gostaram, né? A Bíblia na vida, a Constituição no Supremo. Aí alguns disseram que ele tinha que dizer a Bíblia no Supremo. Olha, gente, a Bíblia no Supremo seria equivalente aos países islâmicos em que a lei civil é a Sharia, que é uma lei religiosa. Então, em países islâmicos funciona assim, a Sharia no Supremo. Tá? Nós não somos um país islâmico e não somos um país teocrático cristão, como fomos, por exemplo, não o Brasil, mas como muitos países da Europa eram no medievo. Como muitas unidades políticas, muitos reinos eram no medievo, teocracias católicas. Eu até fico um pouco assim, um pouco estupefato quando eu vejo... Estupefato. Quando eu vejo protestantes... Depois coloca lá, estupefato. Como é que é o... Eu posso falar sério aqui, cidadão? Quando eu vejo protestantes, reitero, protestantes, dizendo que queria a Bíblia na Constituição. Se foram os protestantes que tiraram a Bíblia do espaço público no sentido de política, do poder político. O protestantismo é a pedra de toque da laicidade moderna. Foi contra isso que Lutero, Calvino, Wycliffe até antes, Zwinglio, lutaram a separação Igreja-Estado. E agora nós temos uma separação Igreja-Estado e tem protestantes que querem a Bíblia no Supremo. Essa é uma mistureba de conceito entre política com P maiúsculo e Estado e ação de Estado. Ou seja, gente, Igreja e Estado são separados, distintas, são separadas. Elas têm vida própria paralela, elas se tocam para projetos pontuais para o bem comum. Não vejo problema de ter uma Bíblia no Supremo, no sentido de ter uma Bíblia na mesa diretora ali, o crucifixo que fica na parede. Não é isso que a gente está falando. Esses símbolos eles são importantes. O país é uma nação, o Brasil é uma nação cristã. Isso. Historicamente falando. Né? É um Estado laico, mas não é um país laico. Não é um país laico. Vocês vão ver muita reportagem dizendo que o Brasil é um país laico, mas não é um país laico, uma nação laica, né? Mas a questão que o ministro está falando ali é que os julgamentos dele não vão ter como ponto de fundamentação os versículos da Bíblia. Ele não vai fundamentar assim, por exemplo, Joãozinho matou o Pedrinho. De acordo com o artigo 121 do Código Penal. Essa é a fundamentação. Não vai ser de acordo com Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo sei lá qual, não matarás. Então você matou, você descumpriu o mandamento que está na Bíblia, então por isso que você vai ser preso. Ele não vai fundamentar as decisões dele pela Bíblia. Ele vai fundamentar as decisões dele pela Constituição e pelas leis do país. Foi isso que ele disse. Agora, a Constituição do país e as leis do nosso Brasil, a maioria são influenciadas pela Bíblia. A gente sabe disso, né? Agora, quando ele for fundamentar as decisões dele, ele vai fundamentar na Constituição e na legislação. Ter Bíblia lá no Supremo não tem problema nenhum, ter crucifixo no Supremo não tem problema nenhum. Agora, ver protestante protestando porque o ministro teve uma postura de laica,
é o fim da picada, né? E aqui nada contra os nossos queridos irmãos católicos, eles também entendem da importância da laicidade hoje, né? Tanto é que existem obras aí, diversas obras de diversos católicos que percebem a importância da laicidade nos dias de hoje. Então, Nesse ponto fica, inclusive, importante, né, de fazer aquele aposto que a gente tem que fazer, para você dar o like nesse vídeo, se está gostando aí, né, para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. Nós estamos chegando em 10 mil inscritos. Isso, que legal, né? 9 mil inscritos neste momento, né? Estamos aí chegando nos 10 mil. Vocês vejam que é uma caminhada longa e para o nosso assunto, e também para este assunto específico, se você ainda não conhece a nossa nova obra, a Laicidade Colaborativa Brasileira, você precisa conhecer os fundamentos do que nós estamos falando. E é exatamente isso aqui, né? A Bíblia na Constituição. Nós demonstramos em várias páginas que a Bíblia tem várias influências, que a Constituição tem várias influências diretas da Bíblia. Está no nosso livro, mas são influências, né? Não é bem diferente de um juiz fundamentar suas decisões na Bíblia. Isso é teocracia, isso acontece lá nos países islâmicos. Acho que é isso, né, Jean? É isso aí, óbvio, né? Então, assim, muitos meios de comunicação estavam o seguinte, o ministro, até o senador Omar Aziz, lá na Sabatina, falou assim, pô, ministro, o senhor falou tudo que a esquerda queria ouvir, ou seja, a esquerda porque ele é um ministro indicado por um presidente nomeadamente de direita, né? Então a esquerda naturalmente é oposição. E aí o senhor disse que queria ouvir, a mídia falou assim, vamos ver então a Sabatina, e aí sabe o que eu achei gozado, doutor Tiago? Que terminou a votação, o ministro foi dar uma entrevista coletiva e, de início, a primeira coisa que ele falou foi que ele agradecia a Deus, deu glória a Deus por aquele momento. Sabe, aí os jornalistas falando, tom do ministro já muda da Sabatina depois de ele ter sido eleito, dando glória a Deus pela sua eleição. Isso é o fim da picada, né? Assim, o cristianismo, a fé, o protestantismo, a igreja presbiteriana que aí congrega, enfim, essa liberdade de crença, ela garante o fórum íntimo dele, garante ele ter a crença que ele quiser. E essa crença que está aí no coração dele, na mente dele, na razão dele, é externalizada. E externalizada como? Poxa, o cara acabou de ser aprovado no Senado. O dia mais importante da vida profissional dele. O dia mais importante, para o topo da carreira jurídica. Aí ele não pode agradecer a Deus? Se a crença dele evangélica diz que tudo dá glória a Deus, né? Um dos 5 solas da reforma é só lhe deu glória, então é natural que dentro dele, dentro do íntimo dele, ele está agradecendo a Deus. E como é que ele vai agradecer a Deus também, além do íntimo? Externalizando. Aí vai dizer no microfone, glória a Deus. É isso aí. Isso aí é um ateísmo, é um laicismo, é uma intolerância religiosa. Essa é a verdade. Que a gente possa crescer com isso. Então fica aqui o registro histórico. Atos intolerantes. Fica o registro histórico. Fica também o nosso parabéns ao ministro André Mendonça, e o nosso desejo de que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, a sua carreira agora como ministro da nossa Suprema Corte, que realmente a Bíblia continue permeando e iluminando a sua vida e o seu coração, para que o senhor também possa, à luz da Constituição, ser um bom servo, um bom ministro para a nossa nação. É isso aí, pessoal. Obrigado e continue nos acompanhando. Curte aí, compartilha, clica no sininho de notificações. É isso aí, gente. Até a próxima.